Oi, minha gente, tudo bom? Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem por aí. Este programa é uma exclusividade, assim, para a gente falar um pouco das nossas aulas, mas também para a gente ter um pouco de atenção em relação a alguns elementos que nós encontramos na arquitetura, principalmente na arquitetura barroca do nosso mestre Aleijadinho, propriamente nosso barroco mineiro em Minas Gerais, mas para chamar a atenção também como que essas imagens elas aparecem. Então eu vou fazendo alguns comentários aqui com vocês. E como nós estamos trabalhando a questão do barroco, você já deve ter visto em programas anteriores falando principalmente do barroco mineiro, você deve também ter ficado curioso porque que nós temos alguns elementos da arquitetura que são remetentes à maçonaria. Mas o que é a maçonaria dentro da questão artística? Esse é o nosso foco aqui, tá bom? Que fique bem claro, não é para estudar a ordem maçônica, mas sim para que a gente tenha uma certa clareza, uma certa direção em relação a esses elementos dentro da arquitetura. Feita? Muito bem. No final, a gente tem a nossa fonte bibliográfica, de onde tiramos os contextos, onde tiramos essas informações, onde tiramos essas propriedades maçônicas dentro das obras, principalmente de Aleijadinho. Então, a gente começa aqui, vou começar comentando com vocês essa pesquisa. O nome, né, que vem do francês, maçon, que quer dizer pedreiro. Né? Então a gente já começa aí desse contexto que surge na Idade Média, uma época de grandes construções em pedra, como castelos, as catedrais, e aí a partir de uma espécie de embrião dos sindicatos, as chamadas corporações de ofícios. Então, todos esses mestres de obras, né, assim chamados, esses pedreiros, de onde vem a origem da palavra, maçom, garçom, e assim vai, uma profissão, né? Eram criadas essas chamadas então corporações de ofício. Aí nelas se reuniam os trabalhadores medievais. Quem eram esses trabalhadores? Os alfaiates, os sapateiros, os ferreiros, que guardavam suas técnicas às sete chaves. Ninguém contava justamente porque precisava reter a exclusividade desse trabalho. Né? Os pedreiros, em especial, eles viajavam muito a trabalho, por isso tinham uma certa liberdade, né? Ao contrário dos servos, que deviam satisfação ao senhor feudal, caso quisessem deixar suas terras. Quem afirma é o Eduardo Basto de Albuquerque, professor de História das Religiões da Unesp. Daí vem o nome original de maçonaria livre, ou Freemason, em inglês, né? Então a gente tem aí essa divisão, né, entre esses pedreiros, então eram profissionais que tinham essa liberdade em viajar, o que não acontecia com as outras profissões, né? Mas ao final do século, melhor, ao final da Idade Média, a maçonaria passa então a admitir outros membros além de pedreiros. Então até então era exclusivamente desses pedreiros, então desses maçons, né? Transforma-se assim em uma fraternidade dedicada à liberdade de pensamento e expressão, religiosa ou política, e contra qualquer tipo de absolutismo. Abre aspas, tanto que a organização teve forte influência nos bastidores da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, participou decisivamente da abolição da escravatura, da independência e da proclamação da República, diz Eduardo, a nossa fonte bibliográfica, professor das religiões da Unesp. Vamos lá, alguns elementos então que é a nossa praia aqui que aparece nas obras, né, que aparece na arquitetura. Então, o símbolo da maçonaria, ele remete o quê? A instrumentos dos trabalhadores que na Idade Média dominavam as técnicas de construção em pedra. Pedra, pedreiro, maçom, pedreiro. Então, vamos lá. Olha aqui, já temos um elemento que é o compasso. A gente encontra esse compasso, né? A gente encontra essa tríade, inclusive, né? Esse triângulo. Então a gente tem o compasso em cima e o esquadro embaixo, que são elementos, né? Ferramentas, digamos aqui, instrumentos de construção. E aqui a letra G no meio, que vem de God, que vem de Deus no centro de tudo. Então é a construção e o centro. Bom, o compasso que desenha círculos perfeitos, que representa a busca da perfeição pelo homem. Então a gente tem toda uma simbologia, né, em relação a esses elementos.
A letra G no centro de tudo vem de God, Deus em inglês. Para os maçons, é ele o grande arquiteto do universo. O esquadro, que forma ângulos retos, lembra que o homem deve levar uma vida igualmente reta, ou seja, ética e honesta. Então, olha lá, né, que a gente tem aqui mais versões. Outra versão é o compasso e o esquadro reunidos é a mais conhecida representação da maçonaria. Então, representa a divisa maçônica, justiça e perfeição, simbolizem dois instrumentos de trabalho que une o sagrado e o profano da profissão do construtor, e essa é a sua forma geométrica que só pode ser alcançada com um compasso. Então, justiça e perfeição nessa construção, né? A gente também encontra o brasão maçom no dinheiro mais poderoso do planeta, né? O dólar. Vou mostrar aqui para vocês. Opa, estão vendo aqui? Tá aqui nessa direção. Quem tem um dólar aí já pode pegar. Ops. Então vamos lá. Influência oculta. Então, uma variante da mesma simbologia aparece no verso, então, da nota de $1. Nela, o esquadro e o compasso se resumem no triângulo que encabeça a pirâmide, representa a Santíssima Trindade. O olho em seu interior tem o mesmo significado da letra G, que é God, que é Deus, onisciente, que tudo sabe, que tudo vê. A explicação: 3 dos primeiros presidentes dos Estados Unidos e principais articuladores da independência do país, o George Washington, o Thomas Jefferson e Benjamin Franklin, eram maçons. Então, todos ali nessa ordem, né? Lembrando que não é uma religião, é uma ordem, é um agrupamento desses construtores. Temos também o Voltaire, 1694 a 1778, então filósofo francês. Temos o Goethe, 1749 a 1832, um escritor alemão. E temos outros maçons também. Temos o Beethoven, compositor alemão. Temos o Mozart, outro compositor aqui austríaco. Temos Napoleão Bonaparte, né, general, imperador francês. Temos o José de San Martín, general argentino, que lutou para a independência do Chile, do Peru e do seu próprio país. Temos Simão Bolívar, que é o general venezuelano, né, que lutou para a independência do Peru, da Colômbia, da Bolívia, do Equador, de seu próprio país. O José Bonifácio, cientista e político brasileiro, conhecido como o patriarca da independência, né? Temos o Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil, que decreta, né, a independência. O Duque de Caxias, que é o comandante do exército. Temos Deodoro da Fonseca, o marechal do Exército Brasileiro. Temos Rui Barbosa, jurista, jornalista e político brasileiro. Então, olha aí quanta gente, né, na maçonaria, quantos pedreiros. Bom, segundo alguns pesquisadores, olha só, Adão, abre aspas, Adão, nosso primeiro pai, criado à imagem de Deus, o grande arquiteto do universo, devia ter ciências liberais, em especial a geometria, escritas em seu coração. Fecha aspas. Outros atribuíram a sua origem a Abraão, Moisés ou Salomão. Já outros dizem que a maçonaria é a relíquia verdadeira da fé dos patriarcas pré-diluvianos, enquanto que nos antigos mistérios do Egito e de outros países semelhantes eram apenas corrupções humanas da única tradição primitiva e pura. Não há limite na antiguidade que possa ser fixado para o início da maçonaria, mas muitos outros escritores não acreditam que a origem dos mistérios seja muito anterior às construções medievais. Pois é. Então nós temos aí nessa tríade o aprendiz, o companheiro e o mestre maçom. E aí a gente tem diversos graus, né, dentro da maçonaria. Então, altos graus, dominação dada aos graus conferidos do grau mestre maçom, para complementar as instruções recebidas nos 3 primeiros graus básicos, são também considerados, em parte, o aperfeiçoamento cívico, moral e intelectual de seus membros. Bom, nossas lojas, então, pedestais e colunas, mais elementos arquitetônicos. Então, o que representam, né? Sabedoria, força e beleza. Então, sabedoria para idear, força para suster e beleza para adornar. Coroa o seu templo com um diadema de estrelas e de suas mãos vem todo o poder e glória. O sol e a lua são mensageiros de sua vontade e de toda sua lei é harmonia.
As três grandes colunas que sustentam uma loja maçônica dão emblemas destes atributos divinos. Olha aqui, vocês já conhecem, já viram, né? Colunas dórica, jônica e coríntia. Então temos uma lâmina aqui, o capitel, estão vendo? Rico em detalhes, né? A loja maçônica, então, a loja simbólica, a loja de São João, apenas loja. A estrutura fundamental organizada por assembleias, onde os maçons se reúnem periodicamente para trabalharem de forma ritualística, segundo o rito que adotam. Não confundir, então, o templo maçônico, que é o edifício onde comumente encontram-se as lojas, tá bem? Toda loja precisa ser reconhecida por alguma obediência maçônica, que dará reconhecimento por meio da observação das regras constituídas pela obediência. Então a gente tem aqui, né? Toda obediência maçônica é soberana, esse é o estatuto. Regras de origem: ter sido constituída por uma grande loja regular, estar em território independente, ser soberana em sua administração, crença em um superior, sigilo, simbolismo operativo e assim vai, né? Então, nós temos aqui uma loja maçônica em trabalho de exaltação. Não sei se vou colocar. Aqui o interior de uma loja maçônica, uma reunião. Uma das lojas, né? Essa aqui é a Estrela Caldense. Vocês estão vendo aqui que nós temos uma influência muito grande, então, do estilo neoclássico, vocês estão percebendo, que a gente encontra no frontão, né, esse grande triângulo. Então, o triângulo também está, a gente já viu que é o triângulo, né, anteriormente, o que simboliza. Temos as colunas, então, estilo neoclássico, Grécia e Roma. Então, esse resgate, né, histórico, então uma loja maçônica tem origem comum com o termo loja comercial. Então, para Castellani, entre muitos maçons, influenciado por obras fidedignas, a palavra loja para designar uma corporação maçônica, né, vem de uma palavra sânscrita chamada loka, mas a palavra loka significa espaço, lugar, tempo, como locus do latim, portanto, seu significado não correspondente exatamente com a loja maçônica, mas o local em que essas pessoas vão se encontrar. A origem correta da palavra loja está nas guildas medievais, entre as corporações de artesãos medievais, hoje denominada maçonaria operativa. Então, essas guildas, né, de mercadores, de artesãos, como a gente já viu no início, leva aos pedreiros, aos construtores. Então, a gente tem as versões de loja e as versões de templo, né? São expressões diferentes para atribuir, então, essa associação. E aí, como a gente falou, né? A gente tem aqui específico o Aleijadinho, vocês estão vendo. Ops. Então, onde nós... Aleijadinho também, né? Era maçom. Reza aí toda a pesquisa, né? Que Aleijadinho era maçom. E a gente vai encontrando, então, essas... como se fossem enigmas, né? Indícios. Então, a gente vai encontrando. Olha aqui. Onde nós encontramos o esquadro, né? E o compasso. Então, percebam que aqui, ó, nessa vestimenta, a gente já tem o desenho do compasso, né? Pois é. A gente tem também, nessa primeira aqui, a gente tem o desenho do compasso, o triângulo, já nos pés também, o próprio braço traz um esquadro também. Olha aqui, essa é incrível, estão vendo? O esquadro no próprio braço. Aqui sim, né, a gente tem, fica mais claro aqui no pé, a abertura do triângulo. A posição dos pés atribuída a um esquadro. Deixa eu ver aqui nessa, também atribuída a um esquadro. Um dos profetas, Amós, que representa o próprio artista, o próprio Aleijadinho, seria... tem a perna direita desnuda, característica do ritual de iniciação da maçonaria, e vários outros representam gestos que remetem à irmandade abaixo. É a própria imagem dele. Então, vendo aqui, ó, o triângulo, né, pelos anjos. A ideia é os maçons chegassem, né, da ordem, chegassem de fora, a olhar para uma obra como essa, uma construção como essa, já iria identificar os elementos, logo já iria identificar que ali tinha maçons, né, que podia ser abrigado, a cruz maçônica aqui, ó.
Tá vendo? Aí o frontão e assim por diante, né? Os anjos, próprio compasso na fachada. Feito, minha gente. Aqui estão todas as referências. Então, a gente faz do Nicolas Aslan, Estudos Maçônicos sobre o Simbolismo no Rio de Janeiro, Aurora Editora. O José Castellani, A Origem da Palavra Loja. O Clever Ronald Garcia, A Loja Várzea, Grande MT, Loja 15 de Maio. E a gente vai pro Leadbeater, A História Secreta da Maçonaria, da editora Madras, e também é dele A Vida Oculta da Maçonaria, editora Pensamento. Essa é de 1928, hein, minha gente? Um certo tempo. Feito, eu vou ficando por aqui. E aí a gente vai conversando ainda mais para saber identificar estes elementos pelo Brasil e pelas construções, principalmente onde tem a mão do mestre Aleijadinho. Até mais! E se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí. Boa aula, tire suas dúvidas. Até mais. Tchau, tchau.